respondendo ao comentário da senhora Dinália Teixeira. Ela diz assim: boa noite. Me ajude, por favor. Eu estava afastada por auxílio-doença e mês passado foi concedida a minha aposentadoria. No meu extrato aparece 2 valores, lá como origem PAB. Eu estava achando que era para me receber, mas para minha surpresa, eu vou ter que pagar esse valor ao INSS. Fui informada que o tempo que eu recebi o auxílio-doença, vou ter que devolver. Não entendi nada. O auxílio era de um salário mínimo, 1.320. Agora entrei na justiça contra o INSS, como estão cobrando algo que era meu direito. Bom, você que estava no auxílio-doença e foi convertida para aposentadoria por invalidez, se foi o caso, preste atenção nesse conteúdo, pois é muito importante para esclarecer pontos importantes que antes eram cobrados, mas agora não pode mais haver esse tipo de cobrança do INSS, certo? Preste atenção. E a senhora Dinália Teixeira, certo? A senhora fez certo em entrar com essa ação, certo? Porque não pode mais ser cobrado esses valores referente ao que você recebeu, né? E hoje convertido na sua aposentadoria por invalidez. Vamos ao assunto de hoje. No site Migalha e também em uma portaria, certo? Que traz aí a portaria de número, portaria conjunta de bem de número 87. Traz todas as informações atualizadas do que foi publicado no dia 2 de outubro de 2023. Portanto, há uma lei em vigor, certo? Mas vamos ao conteúdo. INSS não pode fazer nenhum tipo de cobrança do segurado quando ocorrer mudança do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, se for o seu caso, certo? O INSS vai precisar cumprir a decisão judicial proferida pela ação pública do Estado do Espírito Santo, que determina que o Instituto não pode fazer nenhum tipo de cobrança quando houver uma transformação de um auxílio por incapacidade, um auxílio-doença temporário para uma aposentadoria por incapacidade permanente, a conhecida aposentadoria por invalidez. A decisão segue determinada da Portaria Conjunta de Bem, de número 87, de 2 de outubro de 2023, certo? Essa portaria também vai estar na descrição desse vídeo para que você confira, certo? E eu vou ler aqui na íntegra, mas está na descrição desse vídeo para que você confira, certo? E para que você busque os seus direitos, tá bom? A resolução atinge todos os segurados do INSS que tiveram concessão de aposentadoria por invalidez que foi precedida de um benefício por incapacidade temporária, com data de início do benefício a partir do dia 14/11 de 2019. Então, todos os processos convertidos de lá para cá, não pode mais haver esse tipo de cobrança de valores que estava recebendo antes, né, que era um valor maior, e hoje você passa a receber um valor menor referente à sua aposentadoria, e esse valor que passava você teria que devolver. Não pode mais isso, certo? A data a qual a reforma da Previdência passou a vigorar. A decisão foi necessária porque a reforma da Previdência alterou o modo de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, permitindo que o novo benefício seja menor do que o valor do auxílio-doença. Essa medida é uma contradição, já que o segurado geralmente tem uma piora na incapacidade temporária para permanente, mas
ele passa a receber um benefício com menor valor. Exemplo, seu auxílio-doença era de R$ 1.500. Você passou para a aposentadoria por invalidez, onde você recebe apenas um salário mínimo. Esse valor que passava, né, você vai devolver para o INSS. Mas, diante dessa portaria conjunta, não será mais permitido essa devolução, certo? A mudança de cálculo da aposentadoria por invalidez mudou com a reforma previdenciária. A aposentadoria por incapacidade permanente passou a levar em consideração o tempo de contribuição do segurado. O coeficiente passou a ser de 60% da média dos salários, com acréscimo de 2% ao ano que exceder a 20 anos de contribuição para homem e 15 anos para mulher. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, acidentária ou acidente do trabalho, doença ocupacional ou doença do trabalho, mantém-se a coeficiência de 100%. O problema é que muitos benefícios por incapacidade temporária passaram a ser transformados em aposentadorias por incapacidade permanente, com uma data de início retroativa. Como o segurado estava recebendo o benefício por incapacidade temporária do INSS, passou a receber a aposentadoria por incapacidade permanente com um valor menor. O INSS passou a descontar do novo benefício o valor recebido a maior, já que a data do início do benefício retroage. Esse novo cálculo da aposentadoria por invalidez é uma injustiça, é uma total contradição por permitir que um benefício que tem o objetivo de proteger uma situação mais grave tem um valor inferior a um benefício de risco social mais leve. Perceba que, na prática, o valor da aposentadoria por invalidez raramente supera o valor de um auxílio-doença, porque exige que tanto o homem quanto a mulher tenha mais tempo de contribuição para superar a coeficiência de 91% já garantido pelo auxílio-doença. Entendo que o artigo 26 da Reforma Previdenciária 103, que trouxe a nova regra de cálculo da aposentadoria por invalidez, deve ter interpretação conforme a nossa Constituição Federal. Restringir direitos e garantias viola o princípio da proporcionalidade, de que é considerado o princípio implícito da Constituição Federal. Essa interpretação deve ser no sentido de não permitir que o valor de uma aposentadoria por invalidez seja menor do que o valor de um auxílio-doença. Vale lembrar que antes de pedir uma aposentadoria por incapacidade permanente para o INSS, o segurado precisa verificar qual será o valor do benefício, considerando a nova regra de cálculo em vigor desde a aprovação da reforma previdenciária. Então tá aí, né, o porquê não pode ser tirado, né, o valor devolvido parte que significa maior. Exemplo, se o seu salário, né, era de R$ 1.500 no auxílio-doença, você passou a receber a aposentadoria por invalidez, né? Então, se o seu salário auxílio-doença era R$ 1.500 e você passou a receber R$ 1.300, você vai devolver para o INSS R$ 200, referente àquele valor que passou. Só que agora não é mais permitido. Você não tem mais que devolver nada para o INSS desde o período, né, que aconteceu a reforma da Previdência, no dia 11 de novembro de 2019. Se isso acontecer, entre com uma ação judicial para que o INSS não cobre os valores que você recebeu, né, e que ele considera esses valores maiores de forma indevida.
que não é indevido. Você estava recebendo um valor que era de direito, apenas foi convertido diante da sua incapacidade que permanece para uma aposentadoria por invalidez. Agora, você vai ver aqui na tela parte, né, desse processo. Está na íntegra para que o vídeo não fique muito longo, mas você pode ler, entender e mostrar ao seu advogado as razões por qual o INSS não deve mais cobrar esse tipo de valor referente ao auxílio-doença com o novo benefício concedido, a aposentadoria por invalidez permanente. Vamos lá. Portaria Conjunta de IRBEM, de número 87, publicado no dia 2 de outubro de 2023 e publicado no Diário Oficial, de fato, né, dia 4 de outubro de 2023. Dispõe sobre a decisão, né, do cumprimento judicial proferida na ação civil pública do Espírito Santo referente à suspensão da cobrança fundada na conversão do auxílio por incapacidade temporária para aposentadoria por incapacidade permanente, que tem cálculo com base previsto na emenda constitucional 103 de 2019. No artigo 1, dispõe sobre o cumprimento da decisão, né, judicial proferida na ação civil pública do Espírito Santo, que determinou que o INSS não realize qualquer tipo de cobrança em razão da transformação do benefício do auxílio-doença por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente. Parágrafo único. A determinação judicial que se refere a este capto produz, no inciso 1, efeito para aposentadoria por incapacidade permanente com data de início do benefício a partir do dia 14 de novembro de 2019, precedido do auxílio por incapacidade temporária com data de início a incapacidade DI fixada em 13 de novembro de 2019. Então, até essa data, se você já estava no auxílio-doença e depois, né, da nova reforma, houve essa mudança para aposentadoria por invalidez, o INSS não pode cobrar nenhum valor referente ao que você recebia no valor maior, certo? Inciso 2. Abrange os benefícios por incapacidade que estejam ativos, cessados ou suspensos, bem como os novos que sejam concedidos a partir da publicação desta portaria. Inciso 3. Aplica-se em todo o território nacional. Artigo 2. Para os casos previstos na decisão judicial, quando o valor do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente for inferior ao anteriormente recebido auxílio por incapacidade temporária, a diferença do valor gerado entre o início da aposentadoria e a sua concessão, que o titular permanece recebendo o auxílio, não será objeto de cobrança de forma consignada ou não a título de compensação erária ou outro valor similar. Então, valores de compensação erária significa devolver para o INSS aquilo que o INSS considera recebido de forma indevida. Então, isso não pode gerar um valor erário, nem tampouco compensação a título, nem tampouco descontar de forma consignada, através de parcelas, certo? Parágrafo 1. A diferença de que trata este capto não será consignada nas rendas futuras deste beneficiário. Não poderá ser descontado nos novos valores do benefício. Parágrafo 2. Ficam suspensas as consignações já existentes. Então, aqueles que já está sendo descontado, não será descontado mais. Se isso estiver acontecendo, busque a justiça para que seja suspensa, certo?
efetuadas em razão da transformação do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, que tem por base cálculo previsto na Emenda Constitucional 103. Parágrafo 3. As ações efetuadas em razão do cumprimento desta decisão serão realizadas automaticamente pelo INSS. Então, o INSS tem que fazer essa reformulação, esse desconto de forma automática, parar de cobrar, certo? Artigo 3. Será disciplinado em ato próprio, em momento oportuno, a parte da decisão judicial da referida ACP, de que trata a revisão RMI das aposentadorias por incapacidade permanente que tenham sido reduzidas após o valor da convenção em base através da regra de cálculo previsto na Emenda Constitucional 103. Artigo 4. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, portanto já está em vigor desde o dia 2 de outubro de 2023 e após a publicação no Diário Oficial da União, dia 4 de outubro de 2023. Portanto, se você está nessa situação, busque a justiça, pois o INSS não pode mais fazer esse tipo de cobrança, esse tipo de desconto no seu novo benefício aposentadoria por invalidez. Fique atento aos seus direitos.